Ah, glória a Deus, glória a Deus. Alô, povo de Deus. Graça e paz a todos. Olá, povo de Deus. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Você que está entrando agora aí, já vai compartilhando essa live. Almoçando com Jesus, meio-dia, durante as quartas-feiras do mês de agosto, nós estaremos em oração. E eu quero orar pela tua vida e deixar uma palavra para o teu coração. Sei que você agora está no horário de almoço, sei que agora você está no seu afazer, na sua correria, e eu quero agora levantar uma voz de oração e quero já partir para a palavra. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você sentir no seu coração agora, compartilhe com o maior número possível de pessoas essa live. Chama e diz: nós estamos ao vivo como vive o Senhor, porque Deus hoje tem uma palavra que vai nos alimentar, vai nos colocar de pé, vai centralizar o nosso espírito, reorganizar a nossa alma. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, eu entro agora em oração pela vida do trabalhador, pela vida da dona de casa, por aquele, ó Deus, que está no seu corre, na correria do dia, e muitas das vezes, ó Deus, somos desafiados a mantermos a nossa fé mediante, ó Deus, ao agito da vida, mediante, ó Deus, a esse mundo agitado, mediante, ó Deus, a tantas lutas, a tantas provas que estamos, ó Deus, vivendo. Eu quero, ó Deus, clamar agora aos céus pela vida, ó Deus, dessas pessoas que estão conosco. Eu quero, ó Deus, clamar agora a tua intervenção, o teu poder se manifestando na vida deles. Espírito de Deus, alcança nessa hora, ó Deus, aquele que está, ó Deus, diante de um desafio. Seja um desafio, ó Deus, na vida sentimental, na vida espiritual. Seja o desafio de estar, ó Deus, como um pai, como uma mãe, num tempo, ó Deus, de mortandade, no tempo, ó Deus, onde nossas crianças estão sendo atacadas, violentadas por tanta informação, por tanta ação mundana, ímpia. Pai, nos colocamos como tua igreja neste momento, rogamos ao céu para que a vida do teu povo agora seja coberta pelo teu sangue, haja proteção em nossa casa, haja proteção em nossa família, como nos dias da terra do Egito, os egípcios viram a ação do Senhor. Os egípcios colheram frutos negativos, mas o teu povo não. O teu povo recebeu escape, o teu povo recebeu livramento. Senhor, eu sei que muitos que amamos, que respeitamos, muitos que até mesmo tínhamos como referência de homens de Deus, mulheres de Deus na nação brasileira, não suportaram o tamanho dessa crise e a Covid acabou arrebatando essas pessoas. Pai, mas nós clamamos agora pelas famílias enlutadas, pelas famílias, ó Deus, que estão passando um processo de reconstrução, de recomeço, de novo recomeço. Pai, seja o Senhor verdade e justiça, seja o Senhor o consolo e o conforto para esses corações. Dai-nos, ó Deus, nesse início de tarde, uma palavra. Assim como o centurião disse, basta uma palavra, meu servo vai viver um recomeço na sua saúde. Deus, nós vamos viver, ó Deus, coisas incríveis em Ti, mediante a Tua palavra. Sê conosco no dia de hoje. Manifesta o Teu poder e a Tua unção. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Beleza, pessoal? Que bom poder estar aqui com vocês. Eu quero encorajar você nesse momento a compartilhar essa live, tá bem aqui ó, no cantinho. Essa live vai ficar salva no YouTube. Se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, eu encorajo você, quando terminar essa live, ir na bio aqui do Instagram, e ali você terá acesso a todas as plataformas, todas as mídias do nosso movimento Pedras de Ajuda. Ali você vai conhecer o nosso site. Você não acessou ainda o site? Rapaz, pensa num negócio bom. Você pode estar participando de um grupo exclusivo no Telegram, no WhatsApp. Você também vai conhecer o Facebook, enfim, todas as mídias, Twitter, até TikTok nós estamos. E eu preciso de uma ajuda sua. Qual é a ajuda, pastor? Eu preciso que você se inscreva no nosso canal do YouTube.
nós estamos com um projeto de darmos início a lives também no YouTube. Porém, o YouTube só possibilita isso após 1.000 inscritos. Nós lançamos um desafio, segundo agora, fizeram 3 semanas, se não me engano, no início da live do Instagram, na segunda de primeira, nós fizemos um desafio, nós tínhamos 101 pessoas naquele momento, no início da live. Terminamos a live, fiz um apelo, terminamos a live com 113 pessoas, e hoje nós estamos com um pouco mais de 300 pessoas em 3 semanas, mas o desafio ainda é longo, né, até chegarmos ao número expressivo de 1.000 pessoas. Essas 1.000 pessoas, você faz parte disso. Você então não está inscrito, corre lá e nos ajude. Essa live, como eu já disse, ela vai ficar salva no YouTube e você posteriormente também vai poder acompanhá-la, ok? Eu quero deixar uma palavra para você, almoçando com Jesus, meio-dia. Eu tenho certeza que você está na agitação, está na correria, mas que bom que você parou agora para ouvir uma palavra para o teu espírito, uma palavra que vai alimentar a sua alma. Eu disse na semana passada, eu comecei a construir com vocês um pensamento que está no livro de Hebreus, no capítulo de número 4, e eu vou ler novamente o verso número 1. Eu vou ler novamente esse versículo e construir com vocês um pensamento para, na sequência, levantarmos uma voz de oração, levantarmos uma voz de clamor e abençoar a sua vida, ok? Eu vou dar sequência, então, ao que falamos na quarta-feira passada. Lembrando a você que esse mês agora de agosto, né, nós estaremos aqui durante as 4 semanas, as 4 quartas-feiras, ministrando uma palavra para o teu coração meio-dia. Se você não acompanhou a live da semana passada, corre lá no YouTube, ela está lá, e você vai conseguir então fazer uma ligação entre o que Deus falou na semana passada e o que Deus vai falar a partir desse momento, ok? Hebreus capítulo 4, verso 1. Vamos lá? Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pereça, que alguém de vós fique para trás. Esse versículo ele me salta à mente um propósito de Deus que não é que deixar ninguém para trás. Deus não quer deixar ninguém para trás. Eu, dentro do ministério, eu interajo com muitas pessoas. E eu posso observar pessoas que deslancham, você conhece, gente que onde põe a mão prospera. Aqui na cidade de Londrina, cidade que me acolheu, eu sou quase londrinense, né? Embora seja um carioca aqui vivendo desde 2009 em Londrina, eu tenho visto, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, quem aqui de Londrina vai entender o que eu vou dizer agora. Existe uma lanchonete, eu não vou dar o nome dela aqui porque, né, enfim, existe uma lanchonete aqui em Londrina e esse camarada ele começou muito pequeno num bairro, aqui um bairro que não é um bairro grande, luxuoso, nada disso, é um bairro simples, né, residencial, e ele começou com um carrinho de lanche. E ele foi crescendo, crescendo, e eu observei um dia, conversando com a minha esposa, ele tem uma lanchonete, né, numa determinada região, ele tem uma rede hoje praticamente aqui na cidade, mas uma em especial, e é uma que eu sempre até frequento, exatamente essa loja, ela fica muito próxima à casa da minha sogra. Eu lembro que quando eu cheguei em 2009, aquele endereço ali já foi diversas coisas, já funcionou ali venda de carro, ali já funcionou um monte de coisa. E ele colocou ali a lanchonete dele. Antes, o comércio que existiu antes nesse endereço também era relacionado à comida, ao ramo, né, de alimentação, de almoço, fast food, bem parecido com ele. Interessante que a pessoa fez um investimento, a pessoa adequou aquele imóvel, porém não foi para frente. Nada que fazia ali prosperava. Nada que fazia ali prosperava. Até que chegou esse moço. E esse moço colocou ali uma de suas lojas. Como eu já te falei, ele tem uma rede de lojas. Gente, o negócio virou, prosperou. Existem pessoas que carregam uma graça de Deus, tanto para o ministério quanto para a vida secular.
tanto para prosperar no ministério. Existem pessoas que carregam a graça de reis e outros de sacerdote. E existem pessoas que elas vão fluir como rei e como sacerdote, ok? Vão governar no mundo espiritual e no mundo material. Eu observo esse texto e o escritor aos Hebreus, ele vai nos dar duas informações. Primeira informação, há uma promessa de um descanso. Versículo 1 do capítulo 4 de Hebreus, você que está chegando agora, acompanhe aí a leitura ou marque os textos que eu vou dar para depois você meditar. Mas ele dá um outro destaque, que o propósito de Deus não é deixar ninguém para trás. Deus quer que você prospere, assim como Deus quer que eu prospere. Deus quer que eu venha a fluir debaixo de uma graça poderosa e Ele tem o mesmo desejo sobre a sua vida. Deus quer que você seja uma bênção e Deus quer que também o seu próximo seja uma bênção. Deus não tem um interesse diferente do coração humano, diferente do coração de muitas pessoas, não de todas, é claro, que alguns consigam se destacar em determinadas áreas e outros não. Deus ele tem um propósito para as nossas vidas. Como eu já falei hoje aqui, bem destaquei, nós vamos caminhar novamente hoje debaixo da palavra que Deus nos deu na última quarta-feira. E na última quarta-feira nós falamos um pouco sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu quero destacar exatamente esse pensamento com você. Porque Deus tem um plano especial para a sua vida. Deus tem um plano especial para a minha vida. Então nós viemos a esse mundo debaixo de um propósito de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para o livro de Gênesis. E eu vou falar um pouco hoje sobre Gênesis. Eu quero que você observe muito o livro do Bereshit, ou o livro da criação, que começa em princípio. Porque para entendermos o coração de Deus, nós temos que discernir o seu princípio, entendermos qual a nossa origem. Quando nós entendemos a nossa origem, nós temos a divina revelação do nosso propósito e conseguimos então alcançar o nosso destino. Então, para falarmos de propósito, para falarmos de planos de Deus, para falarmos de promessas de Deus sobre a nossa vida, precisamos entender muito o princípio. Eu vejo muita gente, principalmente aqui na internet, no YouTube, muitos pregadores, pessoas que pregam a palavra trazendo algumas afirmações, dizendo que o coronavírus é o juízo de Deus, dizendo que o coronavírus já é o princípio das dores. Deixa eu só falar uma coisa. Deus é justo. A Bíblia diz no livro de Salmo, número 89, que justiça e juízo são a base do trono de Deus e misericórdia vai adiante do seu rosto. Antes de Deus trazer juízo, Deus sempre vai propor a misericórdia. Eu vou repetir para você gravar na sua mente. Antes de Deus trazer juízo, Deus sempre vai propor a misericórdia. Observa comigo aqui rapidinho, ó. Apocalipse, capítulo de número 20. Eu amo a palavra de Deus. Amo a palavra de Deus. A maior profecia é a palavra de Deus. Segunda de primeira é uma live que a gente dá muito lugar ao profético, à oração. Eu quero fazer uma live aqui só de oração com vocês. Mas hoje é uma live para eu deixar uma palavra do Espírito ao teu coração. Apocalipse, capítulo de número 20. Observe o que diz o versículo de número 11. Olha, vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. E vi mortos grandes e pequenos, e que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Pastor, por que o senhor está lendo isso? Porque o juízo a qual nós entendemos que a terra vai sofrer, a igreja do Senhor já não estará nesse contexto, pois a igreja já estará, já vai ter passado pelo processo do arrebatamento. Então eu vejo muita gente falando assim, o coronavírus já os sinais aí, apocalípticos. Sim, é um sinal, mas ainda não é o juízo, porque Deus ainda está usando de misericórdia, porque Deus sempre propõe a misericórdia antes do juízo.
Agora a terra vai estar disponível a um juízo após o arrebatamento da igreja. A igreja é o termômetro de tudo aquilo que está para acontecer na terra nos tempos apocalípticos, porque quando a igreja for tomada, tudo isso vai acontecer. Tanto que observe o que diz o versículo 11: e vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu terra e céu. Aí vai dizer, e eu via grandes e pequenos. Grandes e pequenos aqui não são homens grandes ou homens de baixa estatura, mas homens influentes, homens de poder, ricos, poderosos, pessoas que têm muitos seguidores, enfim. Então, João está dizendo, eu vejo grandes e pequenos. E João está narrando aqui no capítulo 20 uma nova etapa, né, onde já a terra que conhecemos já vai estar subjugada, já vai estar afetada, né? E aí ele vai narrar depois, eu via também uma nova terra, um novo céu, uma terra que desce, a nova Jerusalém e tal, isso é para outro momento. Mas o que eu quero destacar aqui, que o versículo de número 12, eu fiz menção dele no último vídeo, então como eu estou dando sequência, agora eu estou lendo esse versículo, ok? Estou dando sequência no sermão, é como se eu tivesse dado uma pausa e retornando agora. O versículo de número 12 vai dizer assim, e abriram-se os livros. Quais livros serão abertos nesse dia? O que a Bíblia está me dizendo? A Bíblia está apontando o Salmo 139. E eu já falei isso para você na última semana, que todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus. E quando meus dias são escritos no livro de Deus, eu começo a entender o propósito de Deus na minha vida. Eu quero chamar a sua atenção para o Salmo 139, verso 16, que diz assim, ó: os teus olhos viram meu corpo. Eu já falei isso semana passada, estou dando sequência. Meu corpo ainda informe. E no teu livro todas as coisas foram escritas. Então Deus ele escreveu um livro sobre o Júnior na eternidade. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios que nós fomos feitos em Deus, nós fomos gerados em Deus na eternidade. Como eu já disse aqui em uma outra ministração sobre Jeremias, né? Quando Deus vai chamar a Jeremias, ele vai dizer assim, eu não sei falar. Ele é filho de sacerdote, se preparando para o sacerdócio, e Deus vai entrar na cena e vai dizer assim, que história é essa de você querer ser sacerdote? Aos olhos humanos parecia ser algo muito bom, mas o que Deus tinha para a vida dele era uma vida de profeta, era o profético, não era o ministério sacerdotal. Observa o que diz aqui o versículo então 16, e no teu livro foram escritas todas as coisas. Então todas as coisas a meu respeito foram escritas no livro de Deus. Deus fechou o livro e me entregou o livro. Que livro é esse, pastor? Já falei na semana passada. Livro do propósito. Então há um propósito de Deus para a minha vida, há um propósito de Deus para a sua vida. Você tem um livro escrito por Deus, Deus entregou nas suas mãos, mas Deus entregou um outro livro, que é o livro do livre-arbítrio, ou o livro do destino, e deixou na sua mão. Agora eu preciso escrever o livro do livre-arbítrio, o livro do destino, mediante ao livro do propósito. Quem aqui já estudou na escola, não sei como é que hoje em dia é na sala de aula, mas a professora escrevia no quadro negro, né? E nós íamos escrevendo. Então é mais ou menos a mesma coisa, é copiar, é buscar aquela informação que está no livro que Deus escreveu ao nosso respeito e transpor, né? Transportar essa informação, né, para aquilo que nós temos como obrigação, como destino profético, como propósito de vida. Pastor, como que eu escrevo isso? Através das suas atitudes. Vamos para a parte C desse versículo. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Parte A. Parte B. E no teu livro foram escritas todas as coisas. Parte C. As quais, olha aí, agora vai apertar o negócio. As quais, pastor, como é que eu escrevo nesse livro? Vou te ensinar. Você está escrevendo todo momento, de forma voluntária ou involuntária, consciente ou inconsciente. Todo momento, inclusive agora, você está escrevendo no livro que Deus te entregou, o livro do livre-arbítrio. Olha o que diz a palavra do Senhor. As quais iam sendo dia a dia formadas. Nem ainda uma delas havia, a qual ia sendo escrito dia a dia. E como que eu escrevo
com as minhas atitudes, com o meu comportamento. Eu já disse para você que Deus não traz juízo sem antes propor misericórdia. Observe o que diz no livro de Gênesis. Vamos voltar lá no Bereshit. Eu estou construindo um pensamento com você para fazer uma aplicação e podermos orar, ok? Livro de Gênesis, observe o que diz o capítulo de número 7. Nós estamos diante do texto que vai falar sobre o dilúvio. Deus ele vai propor misericórdia através da vida de Noé. Deus vai propor misericórdia através da vida de grandes homens. Deus está propondo misericórdia através da igreja nesses dias. Deus está propondo misericórdia através dessa live. Deus está propondo misericórdia quando uma palavra vem ao teu coração para você falar do amor dele para um ímpio, para alguém que é da sua família, do seu contexto social. Observe o que diz aqui, ó, Gênesis capítulo de número 7, versículo de número 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram à terra as águas do dilúvio. Verso de número 11, parte C, para a gente ganhar tempo. Se romperam todas as fontes do grande abismo. Diferente do que muita gente imagina, o dilúvio não foi Deus falar assim, ó, começa a chover agora e começou a chover, 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 chover. Não, não, não. A Bíblia vai dizer, no capítulo 1 de Gênesis, que quando Deus criou o mundo, Deus fez separação entre águas e águas. Deus vai fazer separação entre a terra seca e entre águas e águas. Observa comigo. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. Olha aí, haja separação. Haja separação entre águas e águas. Houve uma expansão no meio das águas, o surgimento da terra seca. Verso 7. E Deus fez expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Então, existiam águas, qual é a minha caneta aqui? Existiam águas sobre a face da terra, né? Separação entre a terra firme e não firme, entre a terra, o continente, né? Entre o continente e a água, mas haviam águas por baixo, como há até hoje. Esses dias eu estava conversando sobre um aquífero que está dentro pega a parte de Londrina, mas que começa do Uruguai e tal, não vou saber agora o nome dele, enfim. Uma região de água, muitas águas que existem aqui nessa parte do sul do Brasil, do Uruguai até aqui, né? Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque diferente do que muita gente imagina, Deus não começou a chover, chover, chover para a arca flutuar. Não foi só chuva. Abriu-se as comportas e águas que estavam embaixo, está muito claro isso, Gênesis capítulo 7, versículo 10 e 11, águas que estavam sobre a terra começaram a jorrar para cima. Deus começou a vir com um juízo violento. A terra inteira começou a passar por uma transformação de medo, de caos. A terra toda começou a passar por uma transformação de pavor e começou a água estourar por baixo. Imagina, como se fosse um grande chafariz torrencial. Pá, de água começou a correr para um lado, água por outro, e começou a vir água da terra, chuva vindo, e começou o caos ser instaurado, começou o medo vir. Olha o que diz aqui, ó, o capítulo de número 8, versículo 1 e versículo 2. E lembrou-se Deus de Noé e todo animal e lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e que estava com ele. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Olha o verso 2. Certamente também as fontes do abismo, olha como é que a água veio de baixo, e as janelas dos céus, ou seja, a chuva, deteve-se. Então nós entendemos que quando o juízo de Deus vem, não tem como escapar. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque existem pessoas que estão condicionando a sua vida, estão condicionando sua família. Você que é pai, você sabe a tua responsabilidade como um chefe do lar, o provedor, o que paga a conta da luz, a conta da água. Mas há uma responsabilidade
sobre os homens e sobre mulheres, sobre o pai, sobre a mãe. Nós homens, agora o papo aqui é só para homem, nós somos sacerdotes da nossa família. Eu sou um pastor evangélico, mas antes de eu ser pastor para alguém, antes de eu ser profeta para alguém, antes de eu ser provedor para a vida de alguém, eu preciso ser para a minha família. Pastor, troca por miúdos o que o senhor está dizendo. A minha família está sobre a minha responsabilidade viver o propósito de Deus. Há uma responsabilidade sobre os ombros do Júnior conduzir a família ao propósito de Deus, como havia sobre o crente Noé. Noé pregou 120 anos, ninguém se converteu. Eu vejo muito pregador afirmando isso. Porém, esquecemos de destacar que a sua família se converteu. Esquecemos de destacar que seus filhos e noras e esposa se converteram, ou seja, aceitaram o desafio. Talvez o mundo inteiro esteja vivendo dissolutamente, irreconciliáveis, distante de Deus, mas Deus conta comigo e com você para sermos o Noé da nossa geração, o Noé da nossa casa, o homem de Deus para a nossa família, o sacerdote do nosso lar, a fim de darmos destino e apontarmos aquilo que Deus tem para nossas vidas. Eu sei que muitos homens de Deus, gente séria, né, infelizmente, como a minha avó, por parte de pai, que sofreu muito, né, como uma mulher de Deus, foi uma mulher intercessora. Eu sempre faço menção dos meus avós aqui, pois são referência para a minha vida, uma profetisa, mas que lutou muito com os filhos para mantê-los na presença de Deus. Ela lutou demais para que a sua casa servisse ao Senhor. Eu sei que você vai ter grandes desafios e você não pode decidir pelos seus filhos, mas você não pode ser omisso e omitir-se na responsabilidade, peraí que soltou aqui meu carregador, na responsabilidade de apresentar o propósito de Deus para a vida da sua família. Recai sobre nós a responsabilidade de sermos profetas de Deus, mulheres de Deus, pais de Deus, homens de Deus para a nossa casa. Nós temos a responsabilidade de construirmos Cristo nos nossos, a fim de que eles possam entender o plano de Deus para a sua vida. Você só consegue entender o plano de Deus na sua vida quando você entende o seu princípio. Por isso que Satanás luta para roubar do homem a maior riqueza que Deus deu ao homem depois da salvação. Vou repetir melhor isso bem devagarzinho. Nós temos uma grande riqueza. Essa riqueza é a riqueza da salvação. Mas Satanás luta para você não viver a riqueza de Deus na sua vida, que é a autoridade que Deus deu ao homem. Deus deu autoridade ao homem para que eu possa entender o propósito de Deus na minha vida, o destino profético que eu tenho preparado por Deus, para eu entender o que está escrito no livro de Deus e ter atitudes, porque você entendeu no Salmo 139 que nós lemos, que é a atitude que faz eu escrever no livro. O livro do destino é escrito por uma caneta, e a tinta dessa caneta são as minhas atitudes, o meu comportamento. Todas as vezes que eu deixo de priorizar a Deus, como é que eu vou falar aqui, rapaz? Eu acho que vai descer o chicote agora. Todas as vezes que eu deixo de priorizar a Deus, todas as vezes que eu deixo de buscar a Deus, eu sou ser humano, eu brinco. Quem me conhece sabe, eu sou zoeira, sou brincalhão, eu sou garoto novo, eu tenho 35 anos de idade, eu não sou um velho, mocorongo, eu brinco, eu gosto de dar risada, eu gosto de ir no parque, no Jardim Botânico, eu gosto de passear com as minhas filhas. Falar uma coisa pra você, eu gosto de pegar o carro, andar à toa na cidade, eu gosto de tomar sorvete, eu gosto de ir pra shopping, eu gosto disso. Eu não estou dizendo que você tem que ser um alienado, mas eu estou dizendo para você que todas as vezes que eu substituir prazeres terrenos e momentâneos, todas as vezes que eu deixar de buscar a Deus da forma que eu sei que eu preciso buscar, todas as vezes que eu deixar de priorizar a Deus para priorizar outras coisas, todas as vezes que a minha prioridade não for algo que
cruza com a prioridade de Deus na minha vida, eu deixo de viver o propósito de Deus na minha história. Escute bem isso. Deus colocou alguém aqui nessa live para te dizer: a tua ação, o teu comportamento, a forma que você é como pai, a forma que você cuida das coisas de Deus, a forma que você interage com o teu ministério, a forma que você cuida do talento, do dom que Deus te deu, essa é a forma que fará você escrever o propósito de Deus na sua vida, entender, compreender qual é o plano, a boa e perfeita vontade de Deus para a sua história. A Bíblia vai dizer que Deus criou o homem e deu ao homem algo poderoso, que é a autoridade. Deus criou o homem e mandou o homem dominar. Deus falou para Adão assim: Adão, dê nome a todos os animais. Só tem um animal que Adão não deu nome, né? Você sabe disso? Você sabe que tem um animal que Adão não deu nome? Tem isso na Bíblia, pastor? Tem. Gênesis capítulo 1. A minha Bíblia é toda arriscadinha. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Toda arriscada. Eu risco coisas. Eu bati o olho aqui num versículo. Deixa eu falar para vocês que é uma curiosidade bíblica legal. Eu quero um dia escrever um livro assim, ó, a Bíblia que ninguém lê. Tem um animal que não foi Adão que colocou o nome. Olha aqui, ó, versículo 21 do capítulo 1. Criou as grandes baleias. Então a baleia foi dado, o nome não foi por Adão, tá? Deus que deu esse nome. Então criou os peixes e criou as grandes baleias. Mas vamos lá, esquece isso. Eu para outra hora. Depois você lê o capítulo inteiro, você vai ver que ele nem começou a dar nomes a nada e Deus já deu nome ao grande peixe, chamando ele de baleia. Mas vamos lá. Deus, ele então vai formar o homem. E Deus vai dar autoridade, vai dizer assim para o homem, ó: sujeitai a terra, domine a terra. Domine sobre animais, domine sobre peixes. Você vai dar nome a tudo que existe, a tudo que se movimenta. A Bíblia vai dizer que Deus vai falar com a terra e a terra vai produzir ervas. Medita de novo no capítulo 1. Eu amo o Bereshit, eu amo o princípio, eu amo o livro de Gênesis. Deus vai falar assim: domine sobre os animais, domine sobre as bestas feras do campo. Deus vai colocar o homem dentro de um banquete, dentro de uma mesa farta e vai dizer assim, ó: tudo agora é na tua responsa. Faz, domina, quebra o pau, toma posse disso tudo. Aí olha o que o texto vai dizer, ó. Versículo de número 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aí olha comigo agora o versículo de número 10, livro de Gênesis. E chamou Deus a porção seca da terra, ajuntamento das águas, chamou mares, e viu Deus que era bom. Deus, ele vai fazer algo e vai dizer assim: rapaz, ficou bom mesmo, hein? Olha, ficou bacana, né? É quando você, principalmente o pessoal que cozinha, né? Eu já percebi que a galera que cozinha, minha sogra cozinha muito bem, deixa aqui de passagem, ela fala que eu sempre taco-lhe pau nela, mas não é não, minha sogra é benção, gente, ó. Só que cozinha muito bem, mas sempre que você vai na casa dela, ela faz aquele prato de comida, você come, ela tem o hábito sempre, eu não sei porquê, acho que é coisa da cabeça dela, né? Não, é benção. Aí ela diz assim, ó: tá sem sal, não tá bom. Ela mesmo criou e ela tem um senso de crítica que a gente olha e fala: nossa, mas tá tão gostoso. É interessante esse texto que Deus, ele vai criar e ele vai julgar o que ele próprio criou e vai dizer: isso aqui tá bom demais, rapaz. Olha, ficou da hora. E Deus vai dizer que ficou bom. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Tudo que Deus faz é bom. Pastor, mas eu estou dentro de uma luta, eu estou dentro de uma guerra, mas o que Deus faz é bom. Deus fez essa guerra para que você seja treinado. Treinado a quê? Treinado a se reposicionar. Porque quando eu me reposiciono, e volta para minha mão a autoridade perdida no Éden. Deus colocou alguém aqui, meu irmão, para ouvir. Nós estamos com 770 pessoas, meio-dia, numa quarta-feira, ouvindo essa mensagem. Deus colocou você aqui no YouTube. Essa mensagem vai ficar salva no YouTube, como eu já disse, para ouvir uma mensagem. Deus quer que você seja reposicionado ao ouvir essa ministração. Deus quer que você seja realinhado. Deus quer colocar você de pé mais uma vez, para que você possa viver novamente os sonhos de Deus para sua vida. Eu sou profeta de Deus para dizer para alguém aqui nessa live: a autoridade
autoridade está voltando para o lugar de origem. A autoridade está voltando para a sua vida. Você vai viver o destino profético que Deus apontou para você, porque a autoridade sobre coisas, Deus criou o homem para governar. A autoridade sobre situações, sobre doenças, sobre animais, sobre a fúria da natureza. A autoridade está voltando de novo para a sua vida. Essa autoridade só é vivida novamente pelo homem caído, numa vida no Espírito Santo. Cristo veio no Calvário e nos reabilitou, comprou para Deus homens, tribos, povos e nações, comprou para o nosso Senhor. Nós fomos comprados para Deus, para vivermos um propósito profético, glorioso do que Ele tem para as nossas vidas. Receba essa palavra no nome de Jesus. Olha o que a Bíblia vai dizer. Deuteronômio, capítulo, eu volto aqui já no Bereshit. Deuteronômio, capítulo de número 33. Observe esse texto comigo. Deuteronômio, capítulo de número 33. Versículo de número 27, Deus está falando nessa live. Pastor, por que você desativou os comentários? Então o pessoal começa a comentar, aí pede oração, aí comenta outra coisa, aí tira meu foco e eu perco o raciocínio. E precisa ser uma live objetiva, direta, porque a galera está almoçando. Tem gente que essa hora está com um prato de comida e um celular, está com a marmita num canto, celular no outro e ouvindo Deus falar. Tem gente que essa hora parou tudo, parou os afazeres, está ouvindo essa ministração para dar continuidade ao dia. Então eu preciso ser direto, objetivo, mas eu sinto um forte comando de Deus aqui nessa tarde. Deus está falando conosco. Deus está te reposicionando através dessa live. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo de número... Depois você lê tudinho que eu estou dando aqui, as referências, e estuda. Capítulo de número 33, versículo de número 26. Olha o que a Bíblia vai dizer. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e, com sua alteza, sobre os mais altas nuvens. Verso 27. O Deus eterno seja por habitação, e por baixo de ti sejam os braços eternos, e ele lance o inimigo de diante de ti. Destrói-o. Pastor, o que isso aqui tem a ver com a ministração de hoje? Tem tudo a ver. Você já compartilhou essa live com alguém? Então compartilhe agora, porque Deus, eu tenho um segredo de Deus agora que vai reposicionar essas 800 pessoas que estão conosco ao vivo agora. Qual é o segredo? Se eu entendo o princípio, entendo que eu vim de Deus, o que a Bíblia vai dizer aqui? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, eu não vou nem abrir porque você conhece. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus nós fomos feitos. Quando nós fomos feitos, Deus nos dotou de sabedoria, inteligência, habilidade, autoridade. E a Bíblia vai dizer que Deus fez o homem e no dia posterior, no dia seguinte, Deus descansou. Por que nós temos dificuldade de viver o propósito de Deus na nossa vida? Eu botei um tripézinho aqui, estou sentado numa cadeira, eu estou sem mesa aqui hoje, eu estou no meu quarto. Lá na sala, lá as crianças estão se arrumando para ir para a escola, não dá para fazer live de lá hoje não, gente. Mas vamos lá. Por que nós não vivemos o propósito de Deus na nossa vida? Porque nós estamos desalinhados com o plano original. Nós estamos vivendo longe da autoridade que Ele já disponibilizou, já liberou sobre nós. Agora, como que eu vivo essa autoridade? A Bíblia vai dizer que Deus faz o homem e descansa. O homem não foi feito para essa vida de trânsito, essa vida de boleto, essa vida de compromissos, essa vida de ponte aérea,
essa vida de conserta carro, leva filho pro colégio, vai pro médico, consulta com o médico, aí vai lá na construtora, onde tá o financiamento no banco, aí volta lá, porque tem a reunião do não sei o quê, aí vai lá, porque tem a reunião da escola do fulano, aí chega no estacionamento, o pneu tá furado, conserta o pneu, sai, vem o motoqueiro e bate na traseira do seu carro. O homem não foi feito para esse contexto. O homem foi feito para viver no descanso de Deus. Pastor, então o que o Satanás tem feito nesses dias? Satanás tem lutado para tirar você do descanso de Deus. Por isso que o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 1, eu destaquei duas coisas. Que ninguém vai ficar para trás. Não é esse o propósito de Deus, fazer com que eu cresça e meu irmão não. Ou que o meu irmão cresça e eu não. Mas Deus tem uma promessa. E que promessa é essa? Está no livro de Gênesis. E o autor aos Hebreus, no capítulo 4, vai descrever essa promessa. Há uma promessa de vivermos o descanso. Orabassi, de Omanacante, come na Xéuria. É por isso que ele se levanta no meio do sermão. Mateus capítulo 11 vai dizer assim: vem até a mim, quem está cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Satanás tem feito de tudo para você não descansar em Deus. Satanás tem feito de tudo para sobrecarregar você, para sugar a sua força, sugar a sua energia. Mas eu me coloco como um profeta de Deus na tarde desse dia para dizer: você vai voltar ao lugar secreto, ao jardim secreto, ao Éden, no lugar perfeito, por intermédio da cruz, e viver o descanso de Deus para a tua alma. Eu vim dizer para você que a agitação que está colocando a sua alma numa situação de pavor, de medo, a agitação que está colocando a sua alma numa situação que você não consegue mais ouvir a Deus, será agora, nesse exato momento, colocada por terra, porque Deus vai visitar você nessa quarta-feira com descanso. Há descanso de Deus para a sua alma hoje. Receba isso em nome de Jesus. Receba isso em nome de Jesus. Há descanso de Deus para a sua alma. O livro de Hebreus, então, está me dizendo que há uma promessa de descanso. Quando eu entendo essa promessa, quando eu vejo que o homem foi feito para viver no descanso de Deus, aí vem Jesus, que veio trazer o homem para o Éden, para o lugar perfeito. E Jesus, isso aqui é muito complexo, eu precisava de dias para explicar o que eu estou falando aqui agora. Mas você está entendendo que o Espírito Santo faz entender, não é verdade? O Espírito Santo está destravando a sua mente para você entender essa palavra. É isso que vai te libertar. Muita gente às vezes entra na live comigo achando que eu vou falar assim: assim diz o Senhor. Eu não preciso dizer assim diz o Senhor quando eu estou com a Bíblia aberta. Deus já está falando. Deus colocou você nessa live porque Ele quer falar contigo hoje. Olha o que a Bíblia está dizendo. Há um descanso. E como eu vivo esse descanso? Em Deus. Eu não vivo esse descanso tomando remédio, indo ao psicólogo. Eu não estou pregando contra psicólogo. Uma das maiores amigas minhas, a Geisa, é psicóloga. Não tenho nada contra psicólogo, absolutamente nada. Um dos pastores mais amigos meus é um psicólogo. Eu não tenho nada contra psicólogo. Mas não é isso que vai trazer o descanso. É paliativo isso. Não é o psiquiatra, é paliativo. Não é o remédio, é paliativo. Não é dinheiro, é paliativo. E eu conheço gente com grana, hein? Não é uma viagem à Disney, é muito bom, mas não é o que descansa a tua alma. Não é um resort, o resort pode descansar o teu corpo. Eu estou falando de alma. Eu não estou falando de prazeres. Uma viagem te dá prazer, eu amo viajar. Eu estou falando de coisas boas da vida. Eu estou falando de cuidados das emoções, como o psicólogo pode promover. Mas eu estou dizendo para você, descanso na alma, é só em Jesus. É só numa vida no Espírito. Já quero deixar aqui um desafio. Segunda-feira agora começa uma série de lives com o pastor Irineu e nós vamos falar sobre unção, vida no Espírito, caminhar debaixo do poder de Deus. Já vou deixar aqui já uma ressalva. Acompanhe aqui no Insta, no Face, em tudo que é lugar aqui que o Christian, você sabe que o Christian é bênção, vai estar aqui compartilhando o banner, informações e tudo mais. A segunda de primeiras 3 próximas, nós vamos ter um encontro poderoso e profético de alinhamento com o pastor Irineu Grubert. Mas entenda bem uma coisa. Olha o que o texto está dizendo de Deuteronômio. Eu preciso começar a caminhar aqui para o encerramento. Deuteronômio capítulo 23, verso 27. É que tem gente que conhece o pastor Júnior e pensa assim: pastor Júnior é profeta. E colocaram na cabeça das pessoas que o profeta não entende de Bíblia. Colocaram numa cultura, eu estou falando para quem é crente raiz, e eu que comecei a pregar com 8 anos de idade, né, hoje eu tenho 35, estou no ministério pastoral desde os 18 anos.
Colocaram na cabeça assim, porque o profeta geralmente é muito mistério, é muito reteté, mas é pouca Bíblia. Irmão, eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Se eu pudesse fazer a live todo dia aqui para vocês, trazendo comida, eu não estou aqui com falácia, eu estou aqui com Bíblia. Com Bíblia, com Bíblia. Você pode questionar a minha palavra, agora a palavra de Deus não tem como questionar. Vamos lá, Deuteronômio 33. Eu já li o versículo e vou ler de novo. Verso 27. O Deus eterno te seja por habitação. Eu só vivo um descanso de Deus se eu tiver o Senhor como habitação. Eu só entendo o propósito de Deus para minha vida quando eu vivo a vida de Deus em mim. Eu não trago sermão, eu tô aqui deixando fluir, eu tô aqui queimando, e eu tenho certeza que há corações agora comigo queimando, ouvindo essa palavra. Eu só vivo o destino de Deus para minha história quando eu entendo isso aqui, ó. Eu preciso viver em Deus. Eu preciso ter uma vida em Deus. Eu preciso voltar à leitura da Bíblia. Eu preciso praticar o jejum. Eu preciso uma vida de oração. Você nunca vai me ver aqui pregando outra coisa a não ser uma vida em Deus. Eu preciso construir essa vida em Deus. A vida em Deus ela é construída. Olha o que diz o versículo 27. O Deus eterno te seja por habitação. Quando eu habito em Deus, eu recebo o quê? Domínio, autoridade. O Deus eterno te seja por habitação. E por debaixo de ti sejam os braços eternos. Ô glória. Ele te lance o inimigo diante de ti. Diga, destrói-o. Olha o que o versículo está dizendo. Deus lançou o inimigo diante de mim para que eu possa destruí-lo. Eu vou melhorar isso aqui. A autoridade está voltando para o lugar certo, que é para dentro de você. Esse inimigo que está diante de você é para você destruir ele, é para você usar do domínio, da autoridade que ele já deu para você lá no princípio. Destrói o inimigo. O que é o inimigo? O câncer é o inimigo. A morte é o inimigo. A pandemia é o inimigo. A luta que você está vivendo é o inimigo. O divórcio é o inimigo. Esse vício é o inimigo. Ah, Espírito de Deus, eu estou cheio de Deus aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus vindo aqui enquanto eu estou falando isso. Esse vício é o inimigo. Esse pecado que tu não vence é o inimigo. Essa luta que você tem contra a pornografia é o inimigo. Deixa eu ver aqui. Os desafios da vida é o inimigo. E quem colocou o inimigo? Foi o próprio Deus. O próprio Deus colocou, e nós já lemos hoje aqui em Gênesis capítulo de número 1, que tudo que Deus faz é bom, porque ele fez a luz e disse, olha, é bom, versículo 10 do capítulo 1 de Gênesis. Aí ele vai repetir no versículo 12. E Deus fez os animais, a erva, né, as árvores frutíferas, e viu Deus que era bom. Tudo que Deus faz é bom, pastor? Sim. E aí ele colocou um inimigo diante de você para gerar dentro de você, para desafiar você, para encorajar você a se levantar dentro dessa ministração e se reposicionar, porque você vai destruir esse inimigo, porque você tem a autoridade de Deus. Não há uma gota de sangue derramada no Calvário a mais pelo Júnior do que para o João. Não há uma gota de sangue a mais derramada para o Júnior do que para Maria. Deus não me ama mais do que você ou você mais do que eu. Deus nos ama. Agora é à medida que eu vou escrevendo o propósito dele para minha vida que vai intensificando o nosso relacionamento meu com Deus. Deus te ama e ele quer estreitar o relacionamento com você. O que Deus está dizendo em Deuteronômio 33, verso 27 eu coloquei esse inimigo diante de você, esperando que o teu comportamento venha escrever um novo capítulo e uma história de vitória. Destrói esse inimigo no nome de Jesus. Oh glória! Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Era pra gente dar uma palavra, não tô sentindo Deus aqui, rapaz. Meu Deus do céu! Oh glória! De Oremanarasi! Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade. Oh, glória ao nome de Jesus. Você precisa entender sua origem para entender o seu destino. Porque quando você entende a sua origem, você descobre quem você é. Quem é você? Quem é o Júnior? Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Olha o que a Bíblia vai dizer. Deixa eu chamar a tua atenção para isso aqui, eu vou encerrar agora.
Eu vou escrever o livro, cara. A Bíblia que ninguém lê. Ó, vou te mostrar um mistério aqui e vou fazer uma aplicação e vamos orar. Gênesis capítulo 1. Olha o que diz o versículo de número 3. Haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Vai haver luz, vai haver dia, mas não vai haver o sol ainda. O sol só vai ser criado no capítulo 1, no versículo 16. Olha o que diz no versículo 16. E fez Deus 2 grandes luminares. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Se não havia sol, como é que já havia luz? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Então não havia luz. E como é que então a Bíblia vai dizer, se você ler o capítulo 1 a seguir, que houve um dia, que houve uma duração, mas não havia o sol. Porque ele era a própria luz no meio da terra. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Luz, na Bíblia, aponta para a palavra esclarecimento. E iluminando-se os pensamentos. O que quer dizer isso? É uma revelação. Pastor, o que o senhor quer afirmar dentro dessa aplicação? Que Deus não precisa de sol para iluminar a tua mente e hoje te dar uma coisa chamada entendimento, discernimento. A Bíblia diz no livro de 10, no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 21, 22 e 23, que quando Deus feriu a terra do Egito, havia trevas para os egípcios, mas luz para o povo de Deus, para os hebreus. Pastor, qual é a aplicação então? Eu estou dizendo que num tempo de pandemia, num tempo de mortandade, vem luz para a tua vida. Eu estou dizendo que num tempo de mortandade haverá esclarecimento sobre o entendimento daquilo que Deus tem para a tua história. Eu estou dizendo que num tempo de dificuldade, você não precisa de contar com a luz do sol, ou com a luz de uma lâmpada que me ilumina, ou com qualquer outra fonte de luz que não seja o próprio Deus, o próprio Yahvé. Eu estou afirmando para você que Deus vai descer na história da sua vida. E se você buscar ter uma vida com Deus, Deus vai descer na história da sua vida e Ele vai trazer a revelação do plano dele para a sua história, do propósito dele para a sua vida e do querer dele, da vontade dele para você. Não permita que Satanás coloque na sua mente que a pandemia vai afetar você, que isso, aquilo, outro afetou e você está vivendo circunstâncias. As circunstâncias não afetam a minha embarcação, porque o que faz o barco afundar não é a água que está fora dele, é a água que está dentro. Então eu não posso deixar a água do mar entrar na embarcação que sou eu, a fim de que ela venha me afundar. Você vai construir um futuro de vitória na pessoa do Espírito Santo. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu já entendi que não dá para vocês ficarem só. Eu vou enviar um outro. A Bíblia diz que, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, no 10º dia após a Páscoa, no 10º dia após a ressurreição, porque Jesus ressuscitou na Páscoa, a Bíblia vai dizer que ele ficou 40 dias entre nós, ok? Foi assunto aos céus. Depois de assunto aos céus, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos capítulo de número 2. De repente um som como de um vento veemente entrou e encheu toda a casa, e línguas repartidas como de fogo foram distribuídas entre eles. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, 10 dias depois, a festa de Pentecostes, veio então o Espírito Santo. Eu fico imaginando, dentro da minha mente fértil, Jesus sendo assunto aos céus, 40 dias depois de ter sido ressuscitado. 10 dias agora ele está no mundo divino,
e 10 dias a igreja está orando, clamando pela vinda do Espírito Santo. Quem sabe não houve uma conversa assim, ó, ô Espírito Santo, Jesus falando, desce à terra, eu prometi que você estaria agora com eles, eu já entendi que eles não conseguem andar sozinhos, eu estive 3 anos e meio de ministério com eles, 33 anos entre eles, e eles não vão conseguir sozinhos, desce agora e cuida dessa igreja até o dia sagrado do arrebatamento, até o dia do Senhor, desce lá, Espírito Santo. Eu imagino o Espírito Santo constrangido à ordem do Filho, ao pedido do Filho, mas ao mesmo tempo entendendo que foram os meus pecados, os pecados do Júnior que crucificaram a Cristo. Eu imagino o Espírito Santo vendo as chagas do corpo ressurreto, porque João viu a marca da mão no corpo ressurreto. Eu fico imaginando o Espírito Santo analisando todo o contexto, mas o próprio Jesus dizendo, eu amo demais o Júnior, eu amo demais o Rafael, eu amo demais o Christian, eu amo demais essa pessoa que está agora comigo, essas quase 900 pessoas, e por esse amor do Filho, o Espírito Santo veio e está em nós, e é numa vida no Espírito Santo que eu vou entender o propósito de Deus para a minha história. Numa vida com o Espírito Santo, não é sermão, não é igreja, não é filosofia, não é teologia, não é falácia, é prática. Numa vida com Deus, no descanso de Deus, você tem a revelação do propósito. Entendendo o propósito, você chegará ao destino que Deus tem para a sua vida. Haverá luz do entendimento, da revelação, do discernimento daquilo que Deus tem para a minha vida. Há um lugar de descanso. Hebreus 4, versículo 1. Pastor, o que nos faz deixar de viver o propósito de Deus na nossa vida? Último texto que eu cito. Números capítulo 14, versículo 29. Por que o povo ficou 40 anos no deserto? Por quê? Porque o povo murmurou. A murmuração impede eu viver o propósito de Deus na minha vida. Eu tenho que construir uma vida no Espírito. Entender o propósito, entender o processo, porque só vive o propósito quem suporta o processo. E eu não posso viver o processo reclamando, murmurando. Olha o que diz a Bíblia, Números 14, versículo 27. Até quando sofrerei esta má congregação que murmuram contra mim? Olha o versículo de número 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vos foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, e de 60 para baixo, vai morrer todo mundo, ninguém entra na terra da promessa. Por quê? Versículo 34, eu encerro. Segundo o número dos dias em que pisaste esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Deus coloca o povo na terra da promessa e o povo fica murmurando. Meu Deus, é muito forte, eu não sei se eu falo isso. Eu não sei se você tem estrutura para entender isso. O povo carrega uma promessa. Ter uma promessa não é o suficiente para garantir que eu vou viver um propósito de Deus. A promessa, ela precisa ser alinhada ao meu comportamento. O povo tinha uma promessa de uma terra da promessa. O povo chega nessa terra, 40 dias eles ficam nessa terra murmurando. Aí vem em Números capítulo 14, versículo 34, aí Deus vai dizer assim, ó, vocês estão aqui já há 40 dias murmurando. Para cada dia que vocês estão murmurando, eu vou dar um ano a mais no deserto. Eu vejo muita gente pregando, e eu vou escrever o livro, a Bíblia que ninguém lê. Por que o povo ficou 40 anos no deserto? Porque o povo murmurou 40 dias. Para cada dia foi acrescentado um ano. Eu tenho certeza que essa live vai acabar agora. E muita gente não vai mais murmurar. Eu tenho certeza que tem gente com uma lista de questionamento, uma lista de coisas. E eu não estou dizendo sobre razão, eu não estou falando que você não tem razão. Eu não estou falando que você não está certo. Mas Deus colocou alguém aqui para te dizer, não murmure.
Não murmure nesse processo, porque é dentro desse processo que eu vou vir para te dar o destino que você espera. Não murmure no processo, porque a tua murmuração está acrescentando o tempo teu no deserto que você está enfrentando. 40 dias de murmuração foram aplicados 1 ano para cada dia de murmuração. 40 anos no deserto. Deus espera de mim e de você comportamento novo. E eu repito pela última vez, Salmo de número 139, verso 16. Quando eu era um ser sem forma, uma criança que ainda não se sabia o sexo na barriga de minha mãe, Deus já tinha um plano para a minha vida. Ele escreveu um livro sobre mim e sobre você. Me deu um livro chamado Livro do Livre-Arbítrio, uma caneta na mão. E a tinta dessa caneta é o meu comportamento, é o seu comportamento, é aquilo que fazemos com as circunstâncias, com aquilo que nos envolve, com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Eu quero que você seja abençoado por Deus nessa tarde. Eu me alonguei demais hoje nessa live, mas é porque tinha um propósito. Eu estou com 838 pessoas, 835 pessoas, ao vivo aqui agora. Eu tenho uma responsabilidade em ser profeta de Deus. E como eu já disse, ser profeta de Deus vai muito mais além do que Deus trazer uma palavra de conhecimento a seu respeito, uma palavra profética a seu respeito. A maior profecia está aqui, nas minhas mãos. Por isso que Davi vai dizer, eu quero viver um destino profético, então eu peguei a tua palavra e coloquei no meu coração, para não pecar contra ti. Eu quero orar agora com você, eu quero abençoar você, que você seja abençoado, edificado, em nome de Jesus. Amém e amém.